Glórias a Deus. Boa noite. Que o poder do Senhor Jesus, a sua graça, este amor tão precioso, glorioso, possa estar com todos vocês, vocês que vão estar aqui presencialmente e a você que vai nos ouvir em algum momento, e que você desde já possa abrir o seu coração para algo que Deus vai entregar nesta noite para você. A palavra do Senhor jamais volta vazia ao objetivo a qual ela é direcionada, ela vai chegar, vai fazer toda a diferença e vai falar ao teu coração. Muito bom estar aqui com vocês. Que esta proteção do Senhor permaneça no coração de todos. O Salmo 1, ele diz que abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, e nem fica no caminho dos pecadores, e nem assenta na cadeira dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. E ele será plantado como árvore, junto a ribeiros de água, e gera o seu fruto em suas estações, e a sua folha também não murchará, e tudo aquilo que ele fizer prosperará. Amém? Receba esta palavra já no teu espírito, no teu coração, creia tão somente nela, porque hoje Deus quer falar profundamente a você. Antes de eu falar a palavra do Senhor, eu quero dizer a você que nós estamos fazendo esta live pelo YouTube, e toda vez que você puder abrir para entender, ouvir, nós queremos falar aqui de um Deus vivo, de um Deus poderoso. Nós não falamos de religião aqui, queremos falar de Cristo. Então, você pode ali colocar, se inscrever, colocar o sininho, colocar em todas, e todas as vezes que nós postarmos uma mensagem nova, algo novo aqui no vídeo, você vai estar recebendo aí, para que juntos possamos adorar ao Senhor. Amém? Então, abra o teu coração nesta noite. Eu quero falar com você algo sobre a autoestima, aquilo que nós podemos, da parte de Deus, tomar posse, a posse verdadeira da criação, do caráter de Deus que foi colocado sobre todos nós. Amém? Então, eu te convido nesta noite, para você, em nome de Jesus, abrir a palavra do Senhor em 1 Salmo, capítulo 18, e também Provérbios 23, 7. E enquanto isso, nós vamos fazer uma oração, pedindo para que o Senhor possa verdadeiramente nos unir no mesmo espírito, para que possamos ouvir a voz dele. Querido Deus, em teu nome, Jesus Cristo, eu lhe peço, Pai, que nesta noite o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações através da tua palavra. Uma palavra, Senhor, que transforma, uma palavra, Senhor, que muda o nosso direcionamento, uma palavra que nos traz reflexão daquilo que é fiel e verdadeiro, e daquilo que o Senhor nos deu, para que pudéssemos ter como um norte, uma direção, para passarmos neste tempo da terra de passagem, para podermos, mais tarde, exercer a condição da vida eterna. Mas para isso, Senhor, nós precisamos vencer toda a questão do inimigo que vem contra as nossas vidas, o inimigo que se levanta para trazer e tirar a condição da criação perfeita que tu fizeste sobre nós, trazendo baixa imagem, trazendo situações aonde ele se apropria, fazendo com que as pessoas imaginam que elas não são capazes, Senhor, de avançar, capazes, Senhor, de chegar a lugares aonde o Senhor já determinou. Por isso, nesta noite, em nome de Jesus, nós vamos tratar esta situação através da tua palavra, para que tomemos posse da ordem que foi dada por ti, da autoridade delegada que foi entregue por Jesus Cristo a cada um dos teus filhos, para vivermos a unção que o Senhor determinou. Por isso, em nome de Jesus, receba nesta noite e já vai quebrando, e já vai permitindo que o Espírito Santo do Senhor fale ao teu coração de uma maneira clara e objetiva, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos irmãos, é muito bom a gente poder ter a palavra, a escritura, a boca de Deus, este evangelho lindo, maravilhoso, para nortear a cada um de nós, porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus que ela é realmente verdadeira, ela é fiel, não tem dúvida naquilo que está escrito e naquilo que é a sua
a direção dada para cada um de nós. Não é verdade? Ela faz a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e ela transforma o coração do homem quando nós estamos aptos a ser uma terra fértil para recebermos esta palavra. Provérbios 23, 7, ele é o tema principal que eu quero falar com vocês a respeito de nós termos essa questão da baixa imagem, que talvez muitos de nós sofremos, você talvez que esteja aqui, ou você que vai me ouvir em algum momento posterior, está sofrendo de baixa imagem, está sofrendo de sentimentos que estão sendo colocados na tua alma, que você não é capaz, que você não está preparado, que você não é merecedor daquilo que está sendo entregue, da oportunidade que lhe está sendo dado. Provérbios 23, 7 diz exatamente assim: porque como imagina a sua alma, assim ele é, ou assim será. Em outros textos, em outra tradução, diz assim: porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Amém? Eu quero que você agora volte um pouquinho, talvez você já teve essa oportunidade. Lembra quando você ia nos parques de diversão e ali você encontrava nos parques, aquele local onde você entrava e existia ali várias imagens, vidros, espelhos, e aonde, quando você passava naquele espelho, você tinha a sua imagem distorcida. O magro parecia que estava gordo, O gordo parecia que estava magro. No mundo espiritual, o inimigo quer colocar diante de nós exatamente esta imagem, completamente distorcida. Uma imagem onde que você está refletindo aquilo que não é verdadeiro, para que você não reconheça verdadeiramente a unção, quem você é, como o Senhor o vê, e você acaba, então, não vivendo a plenitude daquilo que Deus te preparou, do seu chamado e da bênção que está sobre você. É importante nós vermos que eu estou trazendo para você nesta noite um texto que nós vamos ler lá na sequência de Samuel, capítulo 18, 1 Samuel, que fala a história de Saul e Davi, onde mostra claramente a questão da baixa imagem. Veja que nesse Salmo 18, aliás, em 1 Samuel 18, versículo 17, 19, 23, você lendo depois com calma na sua casa, você vai ver a história que Davi, ele estava prestes a ser honrado por Saul, ele havia vencido Golias, e aí tem toda uma história que aí então ele agradou aos olhos do rei Saul, ao ponto que Saul não deixou ele voltar à casa dos seus pais, e entregou para Davi toda a sua tropa, e entregou para Davi a sua primeira filha, para que casasse com ele. E nós vemos que na história lá em 1 Samuel 18, Davi, ele se opunha, ele colocava uma baixa imagem em si, dizendo que a sua linhagem não era merecedora de ser genro do rei, que ele não merecia aquela situação. Tanto é que, ao se opor, ele não casou com a primeira filha, Merabe, mas ele casou com Mical. Mas eu quero trazer essa história de Saul e Davi justamente para mostrar que a atitude depois que quando Davi começou a recusar e começou a mostrar a sua força, que ele tinha a unção de Deus, que Deus o criou para que ele fosse colocado como um rei e estado à frente como um líder, assim como Deus nos formou e nós o recebemos como Senhor e Salvador, tomamos sobre nós uma autoridade que foi delegada pelo Senhor Jesus Cristo. E esta autoridade nos faz tomarmos posicionamentos que quebram todas as ações, todas as articulações do nosso inimigo querendo deformar a nossa imagem, mostrar o que nós não somos. Ao contrário, Jesus, nesta noite, através do seu Espírito Santo, quer dizer para mim e para você que nós fomos feitos à sua imagem, à sua
criação, e a essa imagem ele nos deu autoridade através do seu Filho Jesus, que diz nos evangelhos: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra, e esta autoridade eu delego a nós, a vocês, a mim e a você, homem e mulher que tem Cristo no seu coração. Veja que nós temos uma determinação e um posicionamento a ser tomado para sermos vencedores, como eu li na abertura aqui, o Salmo 1, plantado junto a ribeiro de águas, a qual dará o seu fruto nas suas estações, e nunca vai se murchar as nossas folhas, porque nós temos a vitória, nós temos a capacidade e nós temos a condição de prosseguir adiante em nome de Jesus Cristo. Eu quero ressaltar que depois que Davi recebeu então as honras do rei Saul queria honrar a vida de Davi, quantas oportunidades, para pensar um pouquinho, quantos momentos da tua vida, na tua caminhada, você viu oportunidades chegando no teu casamento, no seu trabalho, como uma mãe, como pai, oportunidades de ser um ser melhor, de ter aí, né, a característica, a integridade, a honestidade, a bênção de ser imagem de Deus, para que em todos os lugares por onde você passar, você possa verdadeiramente trazer a luz de Cristo brilhando em você para todas as pessoas, inclusive na condição da vida terrena, para você usufruir da abundância e da bênção de Deus. Mas essa oportunidade lhe passou, porque você trouxe ao teu coração uma baixa imagem. Talvez nasci num lar muito mais humilde, não tive condição, talvez, de estudar, de fazer o inglês, de me formar, e hoje apareceu uma oportunidade de assumir a gerência em uma empresa, e eu não fui, eu recusei. Ou quando então você fez algumas entrevistas em grandes empresas, você estava de uma forma vestido ou vestida, e chegou alguém, talvez, né, de uma maneira um pouquinho mais vestido, melhor do que você, e você já então se sentiu inferiorizado, e tantas coisas desse tipo, que às vezes acontecem no dia a dia, daquele que coloca sobre si uma baixa imagem, não entendendo que fomos feitos a criação, né, e a imagem e semelhança de Deus. É óbvio que algumas atitudes nós devemos tomar para nos posicionarmos de acordo com a unção e a capacidade que Deus nos dá. O discernimento, a sabedoria, através do conhecimento da palavra do Senhor. Por isso, eu vou ser muito direto com você nesta noite, tanto para mim como para você, porque a palavra de Deus, ela vem a todos nós. O Senhor fala com todos nós, que quando nós recebermos a oportunidade de colocarmos as nossas mãos, de estarmos em liderança, em projetos, em empresas, em situações na nossa casa sacerdotal, você mulher, você pai, você marido, você é funcionário, você é um líder na onde você está no seu trabalho, tome posse disso e não aceite nenhuma palavra contrária, não aceite nenhum tipo de humilhação, porque muitos vão se levantar, exatamente porque são essas formas que o inimigo ele aproveita dessas circunstâncias, destas situações, para poder fazer força, para poder fazer com que você olhe para aquele espelho e veja totalmente uma imagem distorcida daquilo que é a verdade que Deus te deu. Você é uma boa mãe, você é um bom pai, você fez tudo para os seus filhos, você se levanta todos os dias para o trabalho, você busca a presença de Deus. O inimigo quer dizer sempre o contrário, quer trazer tristeza ao teu coração, dizendo o contrário, dizendo que você não foi capaz, que você não fez da forma correta. Mentira do diabo. Você é criação de um Deus vivo e poderoso, e você coloque os teus pés, levante a tua cabeça e saiba e diga ao teu coração, à tua alma, como Provérbios diz, como imagina a sua alma, assim será. Você precisa se imaginar esta criação dada por Deus, perfeita, no sentido de que você é capaz para fazer o melhor nesta terra. Aqui nós recebemos a palavra que vem do Senhor. Veja então que Davi, ao longo da sua caminhada, quando ele se aproximou de Saul, então, né, gostou dele. Tem a história de Jonatas e Saul e Davi, né, o filho de Saul, que era como se fosse a alma gêmea de Davi.
entregou a sua capa, entregou a sua arma quando Davi se aproximou da sua família. Eles, né, tinham um amor muito especial, uma amizade muito especial. E se aproximou da família ao ponto de Saul não permitir que Davi voltasse à sua família, ao seu pai, e então que ele ficasse ali no palácio. E ordenou que o exército todo estivesse debaixo do comando de Davi. E aí Davi foi indo às batalhas, lutando contra os filisteus, foi-lhe dada a oportunidade, e a unção de Deus estava sobre ele, pela sua criação, pela sua força, pela sua autoridade, a mesma que está sobre você. Deixa eu te lembrar uma coisa, que às vezes nós esquecemos. Quando nós falamos do Espírito Santo de Deus que está sobre nós, que habita em nós, ele não é apenas um consolador, ele não é apenas o que direciona. Falar do Espírito Santo de Deus que está neste momento, aqui na minha casa, aí na sua casa, porque quando estamos no nome de Jesus Cristo, ele está presente através do Espírito Santo do Senhor. Nós falamos da terceira pessoa, da Trindade. Ele é santo. E ele só foi revelado num terceiro momento, porque assim foi apresentado. Mas ele é Deus e esse Espírito habita em nós. E ele habita em você neste momento. E esta unção e o mesmo Espírito que habitou sobre Davi, dando autoridade sobre Davi, é o mesmo Espírito que está em mim e está em você. Conhecendo as nossas fraquezas, conhecendo as nossas limitações, mas nos dando força, discernimento e visão para viver a bênção de Deus. O mês está se acabando, 2022 está afindando e vamos entrar num tempo de preparação para a volta do Senhor Jesus Cristo, aonde você crê e acredita, porque nós vivemos pela fé, nós não vivemos pelo que nós podemos tocar, e nós nos preparamos ansiosamente, anos e anos, esperançosos pela volta de Jesus Cristo, para vivermos a eternidade, e este momento está chegando. Mas enquanto isso ainda não acontecer, porque existem alguns fatores, alguns sinais, algumas situações, alguns propósitos de Deus para a tua vida, para se cumprir no plano de redenção, no plano de salvação e no plano da tua vida nesta terra, para chegar aonde o Senhor já planejou. Tudo que Deus fez e faz tem propósitos e tem objetivos. Então, você precisa se preparar, porque este ano ainda não acabou. E amanhã o Senhor tem presente, surpresa, dádiva, milagre, sobrenatural para mim e para você. Na quinta-feira também, na sexta e assim todos os dias, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Ninguém pode parar a tua caminhada se você estiver em Cristo. Ninguém pode te derrubar se você permanecer em Cristo. Você se levantará na força do Senhor para vencer e para chegar ao teu objetivo e ao teu propósito, na qual você colocou, que você clamou, que você desejou e que você focou para chegar no ano de 2022 e receber a bênção do Senhor. Agradeça a Deus por todas as coisas. E ao ponto, então, que Davi, conforme ele ia vencendo as suas batalhas, né, tem até um cântico que as mulheres lá, né, da cidade cantava: Saul venceu a milhares, Davi a 10 milhares. E no momento que todas as vezes que Davi voltava de suas guerras, Saul começou a sentir uma inveja e começou a ver que Davi tinha uma autoridade e o povo gostava de Davi. E de fato, quando você lê lá 1 Samuel 18, do versículo 17 em diante, você vai ver tudo isso que eu estou falando escrito e mostrando que Saul começava a ficar preocupado. Então, Saul, neste momento, as atitudes de Saul eram então de humilhar Davi, pois ele já reconhecia que havia uma soberania sobre a vida de Davi. Eu quero lhe declarar que através da autoridade do Espírito do Senhor, foi-lhe dado autoridade, capacidade, inteligência para assumir e para estar em lugares. Se você não se preparou para isso, mas se Deus está te colocando, e se Deus estiver nisso, você será bem-sucedido. Não tenha medo de ir para o desconhecido, não tenha medo de abrir a porta e ir para lugares diferentes, para países diferentes, para trabalhos diferentes, porque o Senhor vai estar com você e o Senhor vai manifestar o seu poder sobre a tua vida, amém?
A Bíblia também nos fala no livro de Mateus, capítulo 16, são o que? Os nossos olhos, lâmpada para o nosso corpo. Não é verdade? Todo o que os olhos possam enxergar e sentir, verdadeiramente o nosso corpo vai assumir, vai assimilar isso. E é por isso que lá diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, todo o seu corpo será bom. O que você está olhando? Quais são as dificuldades que os teus olhos estão enxergando e que você não permite que Deus possa agir através da autoridade que Ele te deu? Você não é essa pessoa, que esta imagem deformada que o inimigo está aproveitando, fazendo com que você se enxergue diferente, para que você não caminhe. Quando Deus nos quer honrar e entendemos de forma errada, essa é uma ação que o inimigo utiliza para fazer com que você viva abaixo imagem. E você, então, se omite. Você tem que estar em entrevistas em empresas boas. Você tem que estar em lugares, na mesa de uma reunião, falando e colocando o teu ponto de vista de uma forma clara. Você está sobre um foco de liderança a ser colocado para estar gerando, fazendo gestão sobre muitas coisas, seja na vida pessoal, na vida profissional, na vida ministerial. E uma das coisas que o inimigo faz com que a sua imagem seja deformada é quando você, e ele mostra a você, então, exatamente isso. Quando Deus te deu a oportunidade, quer te honrar, então você entende isso de uma forma errada e você então se omite, não vai, não aceita, não quer fazer parte, não quer estar presente. E aí, o lugar de honra que seria seu acaba sendo de outra pessoa, porque você não permitiu viver isso. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. O rei falou: se quem vencesse Golias, ele daria em casamento a sua filha, a filha do rei. E Davi, então, se opôs a isso, porque ele olhou a sua imagem, vendo que ele era de uma família humilde, e que ele certamente não conseguiria entender por que ele, de uma família humilde, seria genro do rei. É mais ou menos essa baixa imagem que passou no coração de Davi, e ele recusou. É tempo, em nome de Jesus, de você tomar consciência que aquilo que faz a diferença na vida das pessoas é o posicionamento e a unção que Deus te dá. Eu sou capaz. Sim, bispo, nós sabemos. O Senhor sabe, nós sabemos. Mas às vezes sai da nossa boca palavras que confrontam a nossa fé, que trazem dúvida sobre aquilo que nós queremos fazer. Mas isso já está dito. Isso já está escrito, isso já está colocado no teu coração e na tua alma. Você precisa apenas tomar um posicionamento. E quando sair alguma palavra contrária, coisa desse tipo. Hoje aconteceu uma coisa bem interessante aqui em casa, sobre uma comida, foi feita a comida e muito cheia na panela e ela queimou embaixo. E aí então, eu comecei a falar, cuidado, pode queimar, e não sei o quê. Aí, na brincadeira, a pessoa falou assim: você está gorando minha comida, vai queimar mesmo, e não sei o quê. A palavra, ela chega, ela acontece, mas quando a gente fala, nós precisamos entender o porquê que nós estamos falando. Se é meramente um comentário, um alerta, ou se sai do nosso coração uma intenção, para gorar, foi a expressão usada, para falar alguma coisa negativa. Na nossa vida, nós que somos o Senhor Jesus, não existe palavra de maldição contra ninguém, não existe palavra para gorar a vida de ninguém, não existe nenhuma palavra nossa que seja negativa para destruir ninguém, porque se há o Espírito Santo de Deus na tua vida, ela sai para alerta, ela sai para exortação e ela sai para edificação na vida das pessoas. Então, faça e sempre observe, obviamente, o que está saindo do teu coração, porque assim como a tua alma olha, ela vê, ela deseja, assim será. Então, tire tudo aquilo que são situações negativas. Tire tudo aquilo que faz com que você não avance no seu propósito,
que não te deixe caminhar na direção que você está colocando. Ah, meu pai falou, o bispo falou, né, a minha mãe falou, eu não vou chegar à dificuldade. São comentários que, se não servem para você, não retenha no teu espírito. Continue no seu foco. Deus te deu uma oportunidade. Deus está te dando uma condição para você não viver abaixo imagem. E o diabo e Satanás e os seus, eles usam dessas situações para fazer com que você perca a oportunidade. Saul tentava humilhar Davi de todas as formas, ao ponto que Saul, quando viu a unção de Davi, tirou de Davi o comando do grande exército, disse a Davi: Davi, você vai cuidar de milhares, conforme a música, e colocou sobre ele. Mas sabe o que aconteceu? Davi continuou vencendo as lutas, e cada batalha que ele vencia contra os filisteus, contra os gebeonitas, contra os amalequitas, ele voltava com um trunfo em suas mãos, ao ponto de receber a sua filha, a segunda filha de Saul, Mical, e se casou com ela. A segunda situação que o inimigo muitas das vezes usa contra as nossas vidas é quando achamos que os outros sempre são melhores do que nós. Em todo o tempo, quando houve a separação das 12 tribos, 10 tribos ficaram com Jeroboão e 2 ficaram com Roboão. Nós vemos ali que Jeroboão ficava ali meio tímido, achando que se ele deixasse com que aquele povo dele, as 10 tribos, fosse adorar lá em Jerusalém, em Judá, onde o rei Roboão era o rei naquele momento, ele achava que de repente ele perderia. E aí o que ele fez? Ele fez 2 bezerros de ouro, não permitindo que o povo, as 10 tribos, fossem adorar em Jerusalém. Fazendo assim, cometendo assim um pecado, achando que as pessoas, né, são sempre melhores, esquecendo que Deus deu para ele 10 tribos e o colocou como rei, para que ele exercesse e tivesse obediência. Quantas vezes o Senhor te coloca em lugar de autoridade, de poder, e você permite, achando que as pessoas que talvez tenham uma oratória melhor, fez os estudos de teologia, tem uma capacidade, né, muito rápida de pensamento, de decisão, né, de colocar as coisas com clareza, e aí faz com que você ache que você então não tem unção e nem autoridade para estar no altar, para estar nesse lugar de gerência, nesse lugar de diretoria, nesse lugar aí de novas conquistas, de empreendedorismo e tudo mais. Receba da parte de Deus, quebre esta baixa imagem e saiba que se o Senhor te deu o caminho, se o Senhor está te dando direção, Ele vai estar com você. Você deve assumir a tua condição. Você foi chamado para ser abençoado. Você foi chamado para ser uma pessoa de decisão. Não abra mão daquilo que é teu, achando que outra pessoa deveria estar e receber no teu lugar. Outra situação que o inimigo usa para que esta baixa imagem ela permaneça, né, impregnada, é quando você fica na dependência de outros para realizar algumas coisas, fazendo porque você se sente frágil. Eu só vou se você for comigo. Eu só vou falar ou eu vou agir se você estiver comigo. Isso é terrível, irmãos. Isso é um problema muito sério. Lá em Juízes, capítulo 4, versículos 6 e 9, fala de uma história onde Baraque, ele diz, e ele fala, e vai e ouve, através de uma profetisa chamada Débora, que ele deveria batalhar contra o exército de Cícera. E ele disse, ok, eu vou se você for comigo. Eu só vou se você for comigo. Muitas vezes nós fazemos isso. Nós ficamos na dependência de outras pessoas, podendo, de repente, agir de formas, né, rápidas, dividindo tarefas, dividindo coisas, né, multiplicando decisões, e a gente fica na dependência de outras pessoas. Eu me recordo que, graças a Deus, a minha esposa, quando nós casamos, a pastora Sandra, ela, logo na sequência, ela já tinha tirado carta, então nós lutamos para que tivéssemos 2 carros em casa,
para que pudéssemos dividir todas as coisas. Né? Enquanto um trabalhava, outro levava as crianças, fazia isso, fazia aquilo, e hoje, né, com a questão do home office, né, você trabalhando em casa, né, parece que a coisa ficou um pouquinho mais fácil, mas tem muitas pessoas que ficam na dependência para ir para o mercado, para precisa do marido, para buscar o filho precisa do marido, para fazer uma coisa precisa do marido, o marido precisa da mulher, para a mulher fazer isso, fazer aquilo, se depende do filho, para que o filho possa fazer isso e aquilo, e acaba não entendendo que se dividir, a condição de conquistar é muito maior. O tempo vai ser remido, as tarefas vão ser divididas, e é exatamente isso. Ficar na dependência dos outros, sempre, na dependência dos outros, sempre. Se você não for comigo, eu não posso fazer, eu não vou fazer. Nesta noite, este sentimento, esta situação, se está em vocês, ou se está em alguém que vai estar ouvindo isso mais tarde, esse vídeo, vai estar sendo quebrado em nome de Jesus, porque o Senhor colocou a tua vida para você andar, para você não ser dependente de ninguém, ao contrário, viver os grandes milagres e autoridade e a unção que o Senhor está lhe dando. Amém? Quando eu entendo isso, eu quebro a baixa-imagem. E a partir deste momento, então, eu entendo que para mim vencer esse milagre, para mim receber esta cura, é porque então o Senhor me coloca como um ser soberano. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre mim. O Espírito Santo do Senhor está sobre você. Você é soberano. Jesus foi abandonado pelo seu povo. Jesus foi abandonado pelos discípulos e foi entregue a Pilatos. E ali o Senhor era soberano. E Pilatos falava com ele, perguntava a Jesus, e Jesus respondia com outras perguntas, ao ponto de mostrar que verdadeiramente ele estava, né, no meio da circunstância difícil, porém ele era soberano, ele era Deus. O Espírito Santo estava com ele, e por isso, na vida dele, fez o que fez, chegou aonde chegou, se entregou por nós. Quando eu entendo que há esta soberania, que nesta noite está sendo lembrada a você, porque já foi dado a você, para você quebrar a baixa imagem, você não é fracassado coisa nenhuma, você não é uma pessoa sem capacidade coisa nenhuma, você não é uma pessoa que começa e não termina coisa nenhuma. Se há rastros, se há evidências de situações de baixa imagem deste tipo, está sendo quebrado nesta noite, porque você toma uma postura de uma pessoa que tem a unção e a autoridade do Senhor e um posicionamento de começar algo, ter o meio disso, ir até o final e receber a abundância que vem da parte de Deus. Para isso, eu quero te passar, antes de nós orarmos, 3 posicionamentos importantíssimos da soberania de Deus, da autoridade e do derramar do Espírito Santo do Senhor. Amém, queridos? Eu quero que você vá comigo lá no livro, por favor, de Jó 18, 33. Desculpe, Jó não, João. Estou abrindo João e falando Jó. Um pouquinho de mente cansada, mas o Senhor é por nós. 18, 33. Lá diz assim: então Pilatos entrou novamente na sala de julgamento, chamou a Jesus e disse: és tu rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: dizes estas coisas de ti mesmo, ou foram os outros que te contaram de mim? Ele responde com uma pergunta. O primeiro posicionamento para você ter a soberania de Deus é não responder aqueles que são pretensiosos, ou então os que os pretensiosos querem ouvir, manipular, direcionar você, para que você saia fora do teu foco, fora do teu objetivo. Pilatos queria ouvir algo, e Jesus respondeu com uma pergunta, porque Jesus tinha uma postura soberana, ele se expressava de fato com autoridade,
E ele respondeu todas as perguntas que Pilatos fez a ele, sempre perguntando e dando uma outra questão para que Pilatos respondesse. Isso significa que nós não podemos nos deixar ser pressionados, manipulados. A soberania que quebra alto, abaixo imagem, ela te faz ter um posicionamento e ficar naquilo que é a tua condição, né, de posicionamento para não ser humilhado, mesmo que as circunstâncias pareçam que você está sendo humilhado, não abra mão da tua soberania. Deus conhece você. Não importa o que as pessoas estão pensando, não importa o que as pessoas vão falar da situação, né? Às vezes vão entender, puxa, que louco, que pessoa, ela é teimosa, parece que ela é isso, é aquilo. Não, não é teimosia. É a soberania de Deus que está sobre você. Quando você tem consciência de quem você realmente é diante de Deus. Um segundo posicionamento que quebra a autoimagem, diante daquilo que nós colocamos para você, é que você tenha firmeza nos teus posicionamentos, no teu falar, para que reconheçam de verdade quem você é. Amém? Firmeza nos teus posicionamentos, sem aceitar nenhum tipo de manipulação, não aceitar bloqueio, grande pressão que venha sobre você. Jesus sofreu grandes pressões de ironia diante de Pilatos, recebeu coroa, teve momentos de desprezo, mas ele, na sua convicção, na sua firmeza de posicionamento, ameaçado pelo inimigo, ele permaneceu firme. Amém? E é por isso que apóstolo Paulo, lá no livro de de Efésios, no livro de Efésios, ele diz para que eu e você, depois de haver vencido o inimigo, permanecei inabaláveis. Está lá em Efésios 6, versículo 10 em diante. Permaneceis inabalável. Depois que vence o inimigo, depois que há o confronto, você não pode mudar a verdade e a unção de Deus que está sobre a tua vida. Tem propósito, tem projetos, tem milagres, tem curas, tem o sobrenatural de Deus, tem o avançar de Deus. Então a tua postura e a tua imagem começa a voltar a ser exatamente o reflexo daquilo que Deus estabeleceu sobre você. Não permita que haja inversão ou um reflexo distorcido, porque isso não vem da parte de Deus. Amém? Glória seja dada ao Senhor. Uma outra coisa é um posicionamento. Além de você estar firme, terceiro posicionamento é que você tenha convicção de que o céu domina, que o Senhor está no controle e que você é filho de Deus e que nada vai sair dessa atmosfera de autoridade, de controle da parte de Deus para com você, que está em obediência, que vive na presença do Senhor, que se declara um servo de Deus e não aceita as propostas do inimigo, mas se coloca em posição porque o seu coração sabe que você tem autoridade da parte de Deus. Então você tem convicção que o céu domina e tudo está no controle de Deus. Quem estava mais atemorizado, quem estava mais preocupado na realidade era Pilatos. Porque ele havia percebido que as atitudes de Jesus, reconhecendo que Jesus não tinha pecado, estava sendo julgado. Olha a situação de Pilatos, por causa da soberania, por causa do posicionamento. Mas ele estava indo para a morte de cruz, bicho. Ele estava sendo colocado coroas de espinho, estava sendo espancado pelos soldados, estava levando uma cruz pesada. Sim, mas ele não mudou a sua soberania, a sua autoridade. E trouxe, então, o peso para Pilatos, que em algum momento reconheceu que pecado algum, aquele homem, Jesus, não tinha nada, não tinha pecado. E ele estava condenando um homem que não tinha pecado. Deus vai testificar, Jesus vai testificar, o Espírito Santo vai testificar a unção que está sobre você
como filho, herdeiro, abençoado, que vem da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar lendo com você o que está lá em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Enquanto você vai abrindo lá, quero convidar a todos vocês, principalmente você que está me ouvindo pela primeira vez, né? Se inscreva lá, né? Coloca lá no sininho todas, para que todas as vezes que a gente colocar um vídeo novo, postar uma mensagem de Deus, você possa estar recebendo aí, né? Para que você possa estar junto conosco, adorando, glorificando e recebendo uma palavra viva do Senhor. 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! Como se por um espelho, você olhando ao espelho, refletisse e seja desvendado e contemplando a glória de Deus e sendo transformado de glória em glória, uma luz, algo novo, de glória em glória o seu caminhar. Para que você possa verdadeiramente saber que foi pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus. Esta é a mensagem que eu quero entregar para você nesta noite. Quebrando, ao orarmos agora, onde nós vamos ter aí um fundo musical e você vai entrar em oração e você vai pedir ao Senhor para que todas as ações e sentimentos de baixa imagem saiam da tua vida. E tudo aquilo que o inimigo usou de situações para te mostrar e distorcer a imagem e a autoridade, a unção que está sobre você, dizendo que você não chegará, não alcançará, isso é mentira do inimigo e está sendo desfeito neste momento. Por isso eu quero orar com você com autoridade diante do Senhor, para que você receba nesta noite a verdadeira imagem da glória e da unção da presença do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Quero te convidar, feche os teus olhos. Aleluia, Jesus. Querido Deus, eu sou muito grato ao Senhor pela oportunidade de podermos ouvir uma palavra viva, fiel e verdadeira. Uma palavra, Senhor, que vem de encontro, com muita autoridade, que é delegada sobre nós. E como seu filho, profeta, Senhor, ministro sobre a vida dos teus filhos nesta noite. Quero declarar e derramar sobre eles, que eles estão debaixo, declarando em autoridade, que eles foram feitos imagem e a feitura e criação do Senhor, a sua imagem. Debaixo de autoridade eles estão. Autoridade que o Senhor delegou para vencer a todo mal, todas as ações malignas, potestades e dominadores, todas as situações humanas, todo o levante do inimigo, que vem para dizer que eles não conseguirão chegar ao seu destino final, não vão concluir o seu objetivo de vida, não vão ter uma condição melhor em suas finanças, em seu casamento, em seus relacionamentos, na sua vida conjugal, no seu ministério. Está quebrado sobre a tua vida qualquer palavra, qualquer baixa imagem, qualquer situação do inimigo lançada no nome de Jesus. Receba a virtude e a autoridade, a unção que foi delegada sobre a tua vida. Se posiciona, se levante na força do Senhor. E não aceite o que disseram, o que falaram já passou, não tem poder, não tem causa e não pode então exercer nenhum resultado contra a tua vida, porque maior é o que está em você do que o que está neste mundo, trazendo qualquer dificuldade para que você não chegue ao seu destino final com objetivo. Você está plantado junto e você dará o seu fruto. Este ano não findará. O teu posicionamento se faz agora verdadeiro, se colocando de pé, recebendo da oportunidade e autoridade que Deus deu, para concluir o teu sonho, o teu objetivo, e se programar, e se preparar para o início do ano de 2023. Haverá uma palavra profética nesta quinta-feira sobre a tua vida.
para cada mês, onde o Senhor te trará condição de fartura, de bênção, milagre, cura, e é tomar posse. A palavra profética ela é simples. Quando eu tomo posse, o mundo espiritual se movimenta, porque a palavra não muda, ela continua a mesma. E as promessas que tem, são tantas promessas que tem sobre aqueles que permanecem fiel ao Senhor, que sabe que o diabo vai se levantar para tirar a condição dessas promessas, trazendo baixa imagem, trazendo aí problemas de todas as ordens, mas você já sabe disso. E o teu posicionamento de autoridade é que muda toda essa história. Por isso, nesta noite, está sobre você agora, no nome de Jesus, através desse Santo Espírito de Deus, que é o próprio Espírito do Senhor que está em você, faz com que você possa enxergar como Deus te enxerga, quem você é e a unção que está sobre você. Não aceite o pior, não aceite o mais ou menos, aceite o que é melhor, porque vem da parte de Deus, e se prepare para ter o melhor, porque Deus é por você, sobre a tua casa, neste momento, todos que possam estar com saúde debilitada, situações de finanças, precisando do toque de Deus no teu casamento, com teus filhos, aguardando, esperançosos, o milagre do Senhor antes de findar este ano. Receba isso no teu espírito e não duvide. Creia, coloque, visualize, escreve, declare, clame ao Senhor. E quando orar, ore com fé. Ore com fé. Porque é neste momento que o Senhor se movimenta, porque Ele espera uma ação da tua parte, reconhecendo que está sobre você o seu Espírito e a autoridade de Deus. Ela está sobre você. Por isso eu te abençoo de uma maneira sobrenatural nesta noite. Alcance você. Senhor, colocamos também, Senhor, o tio da Pocinho, Senhor, que estava lá com uma cirurgia no cérebro e criou, Senhor, situações de dificuldade. Nós estávamos orando por ele, Senhor, e ele passou no primeiro momento. Agora nós necessitamos da tua boa mão para trazer cura sobre a vida deste homem. Tu sabes, tu conheces. Por isso nós te pedimos e ligamos da terra para que ao Senhor ligue no céu, demande e dê ordem aos teus anjos para trazer, Senhor, a cura, tirar todo o mal que esteja naquele cérebro, seja o sintoma central, o que está acontecendo, seja agora, Senhor, tocado, e a família volte a ter alegria, e este homem volte a ter vida abundante, para, Senhor, desfrutar do que o Senhor tem, e ele possa reconhecer o milagre, e o seu nome possa ser glorificado. Alcance os lares dos teus servos que estão aqui, nos vendo e ouvindo, Senhor, onde a tua paz e a harmonia do Senhor lhes permita viver este mês de dezembro, este Natal, onde comemoram, Senhor, as festas natalinas, onde se comemora o teu nascimento, que nós possamos reconhecer que graças que temos oportunidades e somos agraciados, porque o Senhor, o menino se nasceu, um filho foi nos dado, e este filho, seu nome Emanuel, Príncipe da Paz, Deus forte, Pai da eternidade, sobre os seus ombros está todo o controle e domínio, e nós temos o privilégio de sermos filhos desse Deus maravilhoso, irmãos de Jesus Cristo, e agora o nosso Senhor e Salvador, e que sobre ele, Jesus, que é o único caminho, né, a verdade e a vida que nos conduz à eternidade. Isso permaneça sobre o teu lar, que o Senhor te guarde, renove as tuas forças, restaure a tua mente, te coloque na imagem correta e o posicionamento correto. E amanhã, você ao sair, ao resolver todas as coisas, veja o Senhor se movendo em teu favor, endireitando os teus caminhos, liberando. Não perca a tua fé, continue perseverante. Desta maneira, eu oro como servo e ministro do Senhor e te abençoo, para que você, debaixo da convicção que o céu controla e domina todas as coisas, tendo firmeza nos teus posicionamentos e não dando ouvido aos pretensiosos, aquilo que eles querem falar e ouvir, para que desanime e tire você do teu foco. Debaixo destas ações que foram quebradas, você se posiciona para viver a bênção de Deus e o milagre do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.
Boa noite a todos. Deus abençoe vocês.